Seja o domínio dessa função f de x, cuja lei é raiz quadrada de x2 menos módulo de x menos 2. Aqui, teremos o domínio determinado pela condição x2 menos módulo de x menos 2 maior ou igual que zero. Essa condição surge pelo fato de que essa raiz quadrada só estará definida se x2 menos módulo de x menos 2 for maior ou igual que zero. Aqui a gente tem que lembrar a definição de módulo de x. Módulo de x é x, se x é maior ou igual que zero, e é menos x, se x é negativo. Então a gente aqui considera as duas possibilidades para x. X maior ou igual que zero resolve a desigualdade. E x negativo resolve a mesma desigualdade. Depois faz-se a união das respectivas faixas de valores que satisfaz a desigualdade dada. Por que a gente tem que proceder dessa forma? Porque módulo de x essencialmente assume duas formas, ou é x ou é menos x, conforme x é maior ou igual que zero e negativo. Então, na verdade, dependendo da forma com que a gente trabalha o módulo de x, respeitando essas faixas aqui, a gente vai ter duas desigualdades distintas. Vamos ver isso agora na solução da equação. Então, se módulo de x é x ou menos x, conforme x é maior ou igual que zero, ou x é negativo, então a gente vai considerar duas hipóteses sobre x. X maior ou igual que zero, ou x negativo. E vamos resolver a inequação estrela em cada um desses casos. Então, se x é maior ou igual que zero, a inequação original ela assume a seguinte forma. X é maior ou igual que zero, então nós vemos aqui que módulo de x é igual a x. Então, na inequação, módulo de x a gente pode escrever como sendo x. A inequação assume a forma x2 menos x menos 2 maior ou igual que zero. Então a gente tem essa condição, x maior ou igual que zero, e a inequação. Duas condições que têm que ser resolvidas simultaneamente. x2 menos x menos 2. Aqui, basicamente, a gente está analisando o sinal da forma do segundo grau, x2 menos x menos 2. Queremos determinar a faixa de valores de x que tornam x2 menos x menos 2 maior ou igual que zero. Então, inicialmente, a gente acha as raízes, menos b, que dá menos menos 1, 1, mais ou menos b2, 1, menos 4a, que é 1 vezes c. Então, menos 4 vezes menos 2, mais 8, sobre 2a. O a é 1, fica sobre 2. Então, as duas raízes, ela vem dessa expressão aqui. 8 mais 1, 9, raiz de 9 é 3. Então, uma raiz, 3 mais 1, 4 sobre 2 dá 2. E a outra, menos 1. Vamos representar as raízes aqui. Aqui o a, ele é 1. A é positivo, então a gente sabe que o padrão do sinal da forma do segundo grau, havendo duas raízes, como é o caso, o padrão do sinal tem esse aspecto aqui. Então, a forma do segundo grau, x2 menos x menos 2, maior ou igual que zero, implica que o x pertence à seguinte faixa. Menos infinito a menos 1, fechado em menos 1, união fechado em 2, mais infinito. Então aqui a gente lembra que a gente fez a suposição de x maior ou igual que zero e procedemos à solução da inequação dada em estrela. E chegamos a essa faixa de valores aqui.
Então, na verdade, o x ele é maior ou igual que zero e também é menor ou igual que menos 1 ou maior ou igual que 2. Ou seja, a gente está fazendo uma interseção. Vamos representar isso aqui. X maior ou igual que zero corresponde a toda essa faixa aqui. Menos 1, 2. Já essa faixa corresponde a essa área aqui. Essa parte da reta aqui, menor do que menos 1, maior do que 2, incluindo menos 1 e 2. Então a interseção dessas faixas basicamente me dá só essa faixa maior ou igual que 2, que aqui não tem nenhum x, aqui tem, interseção vai ser vazia, aqui tem um x, aqui não tem, interseção vazia nessa faixa de 0 a 2, aqui maior ou igual que 2, temos uma interseção, ou seja, basicamente estamos obtendo x pertencente ao intervalo fechado em 2 mais infinito. Então isso aqui é a solução da inequação na suposição de que x é maior ou igual que zero. Então fazendo a interseção dessa faixa correspondente a x maior ou igual que zero com essa faixa de valores aqui, x menor ou igual que menos 1 ou x maior ou igual que 2, nós obtemos essa faixa de valores. Agora a gente tem que considerar o mesmo problema resolvendo com a suposição de que agora x é negativo. Se x é negativo, a inequação original ela agora se escreve como x2. Aqui, módulo de x, se x é negativo, é menos x. Então a gente fica menos x. Esse menos aqui é porque estava na definição da função f, ele aqui, e o menos x porque quando x é negativo, módulo de x, quando x é negativo, é menos x. Então esse menos x vem da definição de módulo na faixa x negativo. Basicamente, então, a inequação ela assume essa forma aqui. Então esse aqui fica x2 mais x menos 2. Temos que resolver essa inequação. Aqui, mais uma vez, vamos achar as raízes. X menos b, menos 1, mais ou menos, b2, que é 1, menos 4a vezes c. Então, vai ficar mais 8 sobre 2a. Então, dá menos 1, mais ou menos 3 sobre 2. Menos 1 mais 3 dá 2 sobre 2 dá 1. Menos 1 menos 3 dá menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então, as raízes aqui, 1 e menos 2. Vamos representar o padrão do sinal da forma do segundo grau x2 mais x menos 2. O a aqui é positivo, duas raízes, menos 2 e 1. Quando o a é positivo e a duas raízes, a gente sabe que a forma do sinal tem esse aspecto aqui, dado no diagrama, conforme essa figura. Logo, a condição de que se tenha x2 mais x menos 2 maior ou igual que zero, neste caso, implica que x está na faixa de menos infinito a menos 2, união 1 a mais infinito, fechado em 1. Então, menos infinito a menos 2, fechado, 1 fechado, infinito.
Aqui, mais uma vez, a gente tem duas condições que se considerar aqui. Temos essa aqui, x negativo, e essa condição aqui. Ou seja, vamos fazer uma outra interseção. Então, vamos fazer essa interseção dessas duas faixas aqui, x negativo e x menor ou igual que menos 2 ou x maior ou igual que 1. Então, vamos fazer isso aqui. X negativo, aberto em 0, corresponde a isso. X menor ou igual que menos 2, x maior ou igual que 1. Estamos fazendo uma interseção. Então, basicamente, a interseção pega essa faixa aqui. Veja, menor ou igual que menos 2. Então, obtemos então x pertencente ao intervalo menos infinito, menos 2 fechado. Neste caso, então, a solução da inequação corresponde a esta faixa. Ou seja, basicamente a gente tem que considerar essa faixa que está aqui, ou esta faixa obtida aqui. Afinal, a gente não considera x maior ou igual que 0 simultaneamente com x negativo. Logo, a solução da inequação nesta faixa x maior ou igual que 0 deu essa faixa de 2 fechada em 2 até mais infinito. Na outra suposição, que é x negativo, a solução deu nessa faixa aqui, ou seja, menor ou igual que menos 2. Então, a solução da inequação nesta suposição ou nesta vai envolver a união desses intervalos. Ou seja, aqui basicamente você vai fazer a união menos infinito menos 2, união 2 infinito. Ou seja, x vai pertencer isso aqui é a faixa que resolve a inequação, que é a condição necessária para que a gente possa definir a raiz. Ou seja, domínio da função f corresponde a esse intervalo obtido aqui.